Oi, pessoal, tudo bem por aqui? Hoje eu quero conversar com vocês novamente sobre um assunto que eu falei há mais ou menos 2 anos, que foi um dos vídeos mais comentados aqui do canal, que foi sobre a secagem do biscuit. E surgiram várias dúvidas, né? E existem dúvidas que as pessoas sempre me perguntam a respeito do tempo de secagem. É um vídeo instrutivo que serve tanto para quem trabalha com biscuit quanto para quem vai comprar o biscuit, né? Então eu espero que ajude muito vocês aí. Eu tô aqui com um pedaço de massa. Essa massa tá fresquinha, acabei de tirar do pacote. Olha como que ela é. O biscuit é uma massa que é feita a partir de cola e amido. Ela passa por um processo de cozimento, né, para que ela chegue nessa textura e ela seca em contato com ar. Ou seja, eu fiz a peça de biscuit, eu vou colocar ela na minha mesa para secar e ela vai ficar ali secando por um tempo de dentro para fora. Então, o que, que vai acontecer? Aliás, tô doida. De fora para dentro. Então, o que vai acontecer? Ela vai criar uma casquinha e ela vai secando. Esse processo é um processo mega lento. Quando a gente faz peças que tem que ser feitas em pé, ou que tem que ter uma cabecinha, um corpinho e uma cabecinha, o que que acontece? Vou pegar aqui para vocês. A gente começa a montar a parte de baixo, né? Depois que essa parte de baixo tá seca, não necessariamente totalmente seca, a gente faz a parte de cima. Aqui eu tenho as bolinhas de isopor que eu passei cola, elas ficam secando. A cola seca bem mais rápido, né? Mas elas vão ser usadas depois para fazer a cabecinha. Essa peça eu fiz ontem. Ontem o tempo tava bem úmido, garoou e choveu bastante tempo. E aí o que que acontece? A peça, ela demora mais para secar, tá vendo aqui? A gente sempre fala que o biscuit ele escurece depois de seco. Então, dá para perceber pela diferença na cor, eu não sei, aqui a luz, ó, peraí, deixa eu diminuir a luz aqui do... Deixa eu tentar diminuir a luz aqui para vocês verem bem. Tá vendo que tem uma diferença na cor? Essa parte que tá mais clara, ela tá totalmente mole, como se eu tivesse acabado de fazer, por causa do tempo úmido. Então, choveu, garoou, tá mais frio, aquele tempo mais úmido, a casa fica mais fechada, o que que acontece? O biscuit tende a demorar mais para secar. Ah, Tati, e agora? Eu preciso entregar semana que vem e tá muito mole, o que que eu faço? Seria interessante se você pudesse não entregar na semana que vem. Seria interessante se você pudesse deixar para entregar, né, quando tivesse seco, finalmente. Por isso que quando a gente monta uma agenda para pedidos de biscuit, o que que a gente faz? A gente coloca os pedidos bem para frente, considerando os imprevistos, né? E essa questão da chuva, do tempo úmido, é bem característico, por quê? Porque a gente sabe que isso pode acontecer. E se isso acontecer, vai precisar de mais tempo para secar. Porém, se você não tem esse tempo para esperar, a gente usa algumas técnicas. Tem pessoas que fazem. Depois você pesquisa aí, estufa. Faz estufa de luz, né? Faz uma caixa e coloca uma iluminação lá dentro que tenha calor, ou liga o forno e deixa ficar quentinho e depois desliga o forno e coloca lá dentro. Mas assim, são processos que podem trazer algum dano para a peça. Pode fazer alguma diferença na peça, né? Mudar o formato, tal. Uma coisa que eu já usei muito, hoje eu não uso porque eu trabalho em casa, no meu quarto, ventilador. O ventilador ajuda a acelerar o processo de secagem, mas como eu falei, o biscuit seca de dentro, de fora para dentro. Então, o que vai acontecer? O ventilador, ele vai ajudar a criar essa crosta fora, mas por dentro vai continuar mole. Então, dependendo da estrutura que você for dar na sua peça, é importante que esse dentro seja revestido, né? Alguns tipos de modelagem as pessoas usam fazer a modelagem com papel alumínio ou usam bastante isopor modelado dentro, né? Ou usam bastante arame. No caso das minhas peças, que são peças pequenas, geralmente eu só uso um palitinho de fibra de vidro que eu já mostrei pra vocês, que é tipo vareta de pipa, sabe?
ele é flexível, mas ele é firme, né? Então eu usei muito tempo palito de dente, só que o palito de dente, ele acaba amolecendo por causa da umidade da massa e ele tende a quebrar, né? Essa varetinha não acontece isso. O arame também é muito legal. A questão do arame é que o arame, ele é mais duro para você cortar, né? Existem algumas lojas que já vendem cortado na medida, mas dependendo do padrão da sua medida, você precisa cortar. Então, claro, fica a seu critério, mas o arame, ele vai dar bastante sustentação. Isso é no processo. Eu posso montar uma peça inteira no mesmo dia? Gente, não é impossível fazer isso. Principalmente quando você vai fazer um curso e você tem só aquele dia para aprender. Existem alguns métodos que são utilizados, né? De prender o arame no isopor, botar bastante arame, deixar secar uma etapa para depois continuar. Mas quando você está trabalhando na sua casa, ou no seu ateliê, que não seja na sua casa, o ideal é que você deixe secar pelo menos de um dia para o outro, dependendo da quantidade de estrutura, mesmo que você vá usar uma estrutura interna, para você ter certeza de que a sua peça não vai envergar nem para frente nem para trás, né? Não vai ceder, não vai afundar, por exemplo. Aqui nessa bonequinha, também tá bem mole embaixo ainda. O pescocinho dela tá durinho, porque ele é pequenininho, mas eu fiz ontem. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado a cabeça ontem, a cabeça já tá aqui, ela já tá seca, porque eu fiz na semana passada. E era para um outro trabalho, e aí eu acabou sobrando uma cabeça, e eu tô fazendo essa bonequinha por causa disso. Se eu tivesse colocado essa cabeça que já tá seca naquela bonequinha que não tá seca ainda, o que ia acontecer com esse pescoço? Ele ia amassar. Nesse amassar, ele afunda, ele vai ficar mais largo, vai ficar esquisito, vai ficar marcando. Então, o que eu preciso fazer? Deixar essa peça secar pelo menos de um dia para o outro, para que eu possa montar. Como essas peças estão bem moles, eu teria que continuar elas hoje, mas eu não vou continuá-las hoje. Eu vou continuá-las ou amanhã ou depois de amanhã, para eu garantir que elas não vão deformar, tá? Aí, beleza, fiz a minha peça, agora eu vou deixar secar. Como que eu vou deixar secar? Por exemplo, eu vou movimentar o celular aqui para mostrar para vocês. Eu tô com processo de secagem aqui de algumas peças. Eu tô usando um EVA. O que acontece? Em cima do EVA, a peça ela não vai grudar e ela vai ficar normal embaixo, tá? Um EVA bem limpinho, novinho. Quando o EVA começa a ficar velho, ele começa a encher de poeira, ele começa a encher de, como fala? De poeirinha. E aí já suja embaixo, aí você tem que ter o trabalho de limpar depois. Então, sempre procurar ter ou um EVA novinho, ou uma coisa que eu faço também é passar um pouco de creme na mesa. Eu sempre mostro, né, que pros cortadores eu uso esse creme, para abrir massa eu uso esse creme, né? E às vezes, quando eu tô sem um EVA limpinho, o que eu faço? Eu passo álcool na mesa, minha mesa de fórmica. Eu passo álcool na mesa, deixo ela bem limpinha. Aí eu passo um papel higiênico ou uma toalha de papel, um guardanapo, qualquer coisa desse jeito. Depois eu passo creme. Aí eu coloco as peças para secar ali. Algumas vezes, o que acontece? A peça pode vir a rachar nesse processo de secagem embaixo. Essas maçãzinhas aqui, eu fiz alguns dias atrás com esse processo de colocar no creme e elas racharam embaixo. Então, tem que tomar cuidado e prestar atenção se vai funcionar para todas as peças, tá? Essas aqui, que são plaquinhas, eu já fiz nesse mesmo processo e não aconteceu isso. Então, depende muito das peças que você vai fazer, da espessura, tudo, né? Colocou ali para secar, se é uma coisa fininha, você vai virando para não envergar. Tem algumas pessoas que usam a técnica de secar em cima de um tecido macio ou em cima da espuma que não precisa ficar virando. Eu não uso essa técnica porque eu ainda não experimentei ela, mas ela super funciona também. Eu uso essa técnica de ficar virando a peça mesmo e não costuma dar problema, a peça fica legal, fica bem ok. E aí eu deixo secando por alguns dias. Depois que ela já tá seca por fora, né, que deu essa ressecada por fora, eu coloco ela pra cima na prateleira pra desocupar a parte da mesa. Aí eu já coloco na prateleira sem nada mesmo, só limpa, né,
passa um paninho com álcool ali pra garantir que não vai ficar com poeira. Coloco ali pra secar e ali ele fica. Eu gosto de deixar secar pelo menos uma semana. Deixei secar uma semana, aí sim eu preparo o envio para o cliente. Eu separei algumas perguntas que foram feitas lá naquele vídeo do ano retrasado e eu vou falar sobre eles, mas eu não vou falar nesse vídeo porque esse vídeo já tá com 10 minutos. Então, se não ficar muito longo, eu vou gravar um outro vídeo, eu vou postar outro dia. Não sei se eu vou postar na sequência hoje, amanhã, né? Mas eu vou postar um vídeo na sequência. E aí eu vou falar sobre outros assuntos ainda sobre a secagem. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto que eu não falei nesse vídeo, coloca aqui nos comentários, que aí eu gravo um outro vídeo, talvez um terceiro, só respondendo dúvidas, tá certo? E se você tiver também alguma dica de alguma coisa que você quer aprender, que seja dentro da proposta do canal, que é sem excesso de materiais, né? Sem excesso de ferramentas, principalmente para auxiliar as pessoas que vão fazer apenas uma vez ou que estão começando e se familiarizando com o biscuit, deixa aqui nos comentários também, que eu vou pegar todas as dicas de vocês para gravar, combinado? E me siga nas redes sociais, você me acha lá no Instagram, no Facebook, como Tati Merino Biscuit. E manda lá também o seu apoio, a sua força para continuar. E como eu disse no vídeo anterior, se até o final de agosto o canal chegar em 8.000 seguidores inscritos, eu vou fazer algo especial no mês de setembro, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo sobre o mesmo assunto. Tchau!